Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Biometria Florestal. E nessa aula vou desenvolver uma parte prática com vocês, onde a partir dos dados da cubagem rigorosa vamos obter o volume de cada uma das árvores. Tanto o volume com casca quanto sem casca, considerando o volume comercial do fuste e o volume total do fuste. Para dar início, eu vou explicar aqui para vocês o banco de dados. São dados reais, então é parte aqui de um banco de dados reais, de um plantio de eucaliptos com 13 anos de idade. Então, pessoal, os dados é composto aqui pelas árvores, as posições do fuste onde foram tomadas as medidas de diâmetro, quanto diâmetro em centímetro, quanto de espessura da casca. Então, vamos calcular o volume a partir do método de Smayer. Então, pessoal, só para relembrar aqui de forma bem rápida, que já expliquei isso para vocês já em algumas das aulas anteriores aí. Então, dividimos as árvores em seções, não necessariamente precisamos seccionar as árvores, e o volume de cada uma das seções pelo método de Smayer, obtemos aqui considerando a área seccional no início da seção, mais área seccional no final da seção, dividido por 2, multiplicado pelo comprimento dessas seções. Então, aqui temos os dados, onde essa primeira informação primeira posição medida acaba sendo a altura do toco. Então, imagine que a árvore foi abatida, sobrou um toco de 15 centímetros de altura e a partir daqui medimos as seções. Então, primeira seção, segunda seção e assim por diante, até chegar a um diâmetro mínimo comercial e a partir desse diâmetro mínimo comercial é a ponta. Nesse caso aqui, então, medida na altura do toco, ou seja, aqui na base da primeira seção, que corresponde à altura do toco, 0,40, 0,70, 1 metro, 1,30, depois 2 metros, e a partir daqui de 2 em 2 metros, até chegar aqui no diâmetro mínimo comercial de 5 centímetros. Então aconteceu o quê? Essa seção aqui chegou no 6. A próxima seção, que seria no posição 28 metros de altura dessa árvore, aconteceria que o diâmetro já era menor do que 5 centímetros. Então, eu anotei aqui a posição que ocorreu o diâmetro comercial de 5 centímetros. Então, esse valor aqui representa a altura comercial da árvore, enquanto eu coloquei aqui, como eu expliquei para vocês na aula anterior, um sistema que eu gosto de organizar o banco de dados, enquanto aqui na altura de 30 metros, que é a posição de 30 metros, que essa árvore tinha altura de 30 metros, ela não tem mais diâmetro. Então, só forma aqui mesmo de organizar o banco de dados. Então, é uma sugestão. Cada um pode até preferir de forma diferente. E esse valor aqui, no caso, é altura, altura total dessa minha árvore. Então, temos essa situação aqui. E o DAP dessa árvore? Qual é o seu DAP? A medida na posição de 1,3 metros do nível do solo. Então, tem aqui as medidas de diâmetro, espessura da casca e assim por diante. Antes da sequência, vamos conhecer um pouco também melhor os dados. Quantas árvores temos aqui? Se a gente olhar aqui, podemos utilizar o filtro, dados, filtro. Numerei as árvores aqui de 1 até a árvore 12, mais uma árvore aqui que eu chamei de exemplo. Então, em uma das aulas, não lembro aqui qual o número do vídeo, mas eu desenvolvi um exemplozinho
onde tinha uma árvore lá com algumas seções que vocês já calcularam o volume. Aquela que desenvolvemos lá os cálculos considerando Smaila, Huber e Newton. Então coloquei ela aqui também. Então, essas alturas, posso filtrar aqui a altura mínima de 1.10, que é a altura do toco, 0.12, 0.14, 0.15, 0.4. Então, essa primeira altura aqui, ela foi variável, isso variou em função da altura de corte. Então, vamos dizer que o motosserrista chegou na primeira árvore e cortou a 0.15, na segunda ele cortou a 0.10. Então, por mais que a gente recomende que corte na mesma altura, acaba tendo alguma variaçãozinha. Então, a altura do toco entre as árvores aqui, 0.15 a 3,015 também. Mas entre as diferentes árvores aqui, temos a altura do toco. Altura do toco diferente. Vamos procurar aqui. Primeiro. Ó, essa aqui mesmo, a altura do toco de 0,012. Então, tem essas diferentes alturas do toco. E a partir do 0,40 aqui já é o diâmetro, a altura de medição do é o final da primeira seção. Então, filtrando aqui, tem esses valores. Máximo aqui ia ter 31.4, foi a altura máxima aqui das árvores nesse banco de dados. Aqui vamos em diâmetro, vou mostrar um ponto importante aqui para vocês. Então, diâmetro a gente sabe que foi cubado até o diâmetro existente, até o diâmetro mínimo comercial de 5 centímetros. E a partir de 5 centímetros, lembra que eu coloquei aqui um valor igual a zero para delimitar aqui que esse valor é a altura total da árvore. Então, vou filtrar aqui e ver se faz sentido. Então, quando eu filtro aqui, o que acontece? 0, ok, eu espero valores 0 aí, porque eu coloquei 5 centímetros, e a partir de 5 existem valores maiores. Só que tem um valor de 1.5 aqui, por exemplo. Se eu olhar aqui, eu já vou saber que é uma inconsistência nos meus dados, porque eu não cubei diâmetros de 1,5 centímetros. Então, se eu olhar aqui até o diâmetro máximo, está em 35,5. Se tivesse aqui um valor 300, por exemplo, é um erro de digitação. Da mesma forma que aqui seria um erro de digitação. Onde está esse erro? Vou filtrar aqui. Encontra-se na linha 57. Então, vamos lá na linha 57 e observar esse erro. Então, aos 18 metros, o diâmetro era 12. Aos 20 metros, 1,5. Aos 22 metros, 9,1. Então, aqui claramente tem um erro aqui. Eu deixei aqui de propósito esse erro de digitação, de forma, vamos dizer aqui que seria 11,5. De forma que antes de analisar os dados, faça uma análise crítica do banco de dados que vocês têm disponível, ver se não tem alguns valores discrepantes. Pode filtrar, pode ir passando os dados, dando uma olhada aí de forma crítica. E espessura da casca, 0 até 11, deixa eu ver a unidade aqui, até 11 milímetros. Então, esses são os dados. Aqui, pessoal, da forma que eu organizei os dados, uma das sugestões, a gente obtém facilmente aqui o valor de DAP dessa árvore. A gente vai ver que essa informação ela é útil para algumas situações. O DAP quanto à altura, na hora de calcular o volume mesmo, utilizando um fator de forma, na hora de ajustar equações volumétricas. Precisamos dessas informações. Essas informações, elas poderiam ter duas colunas aqui.
Vou mostrar para vocês aqui, ó, DAP e altura. DAP e altura. Eu poderia ter aqui que o DAP da primeira árvore é 27,2 e a altura dessa primeira árvore é igual a 30 metros. Eu poderia ter esses dados digitados aqui nessa coluna aqui perfeitamente para todas as árvores, porque eu já tenho essa informação. Só que, como até a forma do banco de dados ficar aqui um pouco mais enxuto, eu já deixei aqui de uma forma que eu já explico para vocês algumas funções aqui no Excel, algum comando, como também a gente já obtém aqui de forma sem a necessidade dessas duas colunas. Se tivesse o banco de dados estruturado nessa situação, desse formato aqui, não teria problema nenhum. Igual eu falo, as dicas aqui no Excel são apenas sugestões. Cada um pode desenvolver uma planilha da forma que achar mais prática ou mais conveniente. Então, nesse caso, qual é o DAP da árvore? Eu sei se essa altura for igual a 1,3, o diâmetro nessa altura representa o DAP, representa o DAP com casca dessa árvore. Então, posso colocar aqui, por exemplo, uma função lógica igual a se o valor aqui da coluna B for igual a 1,3, eu quero que retorne para mim quem? O valor de diâmetro, que representa o DAP. Caso contrário, eu quero que retorne um valor vazio, ou poderia colocar 0, por exemplo, mas vou deixar vazio. Minha sugestão, deixe vazio. Calculou algum valor aqui? Não. Por quê? Não temos essa informação. Clique duplo. E aqui a posição de 1,3, o DAP calculado. A mesma coisa, pessoal, eu posso calcular a altura total. Como eu sei o valor de altura total nessa coluna aqui? Então, eu sei que quando o Dzinho for igual a 0, eu estruturei o banco de dados de forma que eu sei que quando o Dzinho for igual a 0, eu tenho altura total. Então, eu poderia ter organizado de outra forma, mas essa é uma forma que eu achei bem prática, principalmente quando a gente vai calcular o volume da ponta da árvore. Desculpe aí, pessoal, deu uma... Então, pessoal, em relação à altura total, igual a se o valor de Dzinho for igual a 0, eu quero que retorne para mim quem? Esse valor de altura, porque ele corresponde ao valor da altura total. Caso contrário, fique um valor vazio. Então, ponto e vírgula aí separando os argumentos. Então, primeiro valor vazio. Se eu chegar no último valor aqui da árvore, é igual a 30 metros. Então, toda a última árvore aqui eu tenho o valor de altura total nessa coluna. Como dica aí para vocês treinarem, vamos fazer o seguinte: qual a altura comercial dessa árvore? Então, como a gente coloca o valor de altura comercial nessa coluna? Então, pause o vídeo, insira uma coluna e calcule aí o valor de altura comercial, só para treinar mesmo. Então, pausar o vídeo, vamos retornar. Então, que é a altura comercial, pessoal? É a altura que ocorre no diâmetro comercial de 5 centímetros, que é o que eu adotei nessa cubagem aqui. Então,
uma sugestão aí é usar a função SI novamente, igual a se o valor de diâmetro é igual a 5 centímetros, que é o diâmetro comercial que eu adotei. Eu quero que retorne quem? O valor de altura. Caso contrário, um valor um valor vazio. Dou Enter aqui. Olha aqui, altura comercial dessa árvore. Então, a sugestão aí que vocês podem fazer. Então, pessoal, essa foi apenas para exemplificar aqui para vocês. Eu não vou utilizar essa variável aqui, então vou excluir a coluna. Então, pessoal, para o cálculo dos volumes das seções, precisamos calcular as áreas seccionais, tanto do início quanto do final das seções. Quem são as áreas seccionais? Áreas seccionais igual a π multiplicado por DAP, na verdade diâmetro, pelos valores de diâmetro ao quadrado, então acento circunflexo 2, dividido por quanto? Dividido por 40.000, porque nossos dados estão em centímetros. Feito isso, calculei a área seccional com casca. Então, estamos calculando aqui, a princípio, os dados de área seccional com casca. Então, calculei aqui no primeiro, clique duplo, já calculou todas aqui para mim. Então veja a grande utilidade que tem o Excel. Será que calculou certinho até o final? Então, se possível, Ctrl Shift para baixo, que vocês verifiquem se a fórmula realmente desceu até o final. Vou mostrar para vocês aqui uma circunstância que não desce, vamos dizer que tem um valor qualquer aqui. Eu coloco uma fórmula aqui, vamos dizer igual esse aqui, clique duplo, e às vezes eu já vou para o próximo cálculo aqui, sem olhar se a minha fórmula foi aplicada até o final. Será que se foi ou não? Então, veja que ela parou aqui na última célula, ou na primeira célula que tinha algo digitado, essa fórmula parou. Então é sempre bom ficar atento se a fórmula está sendo aplicada até o final. Aqui eu não quero, irei apagar aqui. Aí, pessoal, vamos calcular tanto o volume com casca quanto o volume sem casca. Então, para o cálculo do volume sem casca, nós vamos calcular o diâmetro sem casca. Então, quem é o diâmetro sem casca? Diâmetro sem casca igual a diâmetro com casca menos quem? Duas vezes a espessura da casca. Diâmetro, unidade, centímetros. Espessura da casca, unidade, milímetros. Então, para transformar de milímetros para centímetros, deixar na mesma unidade, centímetros, que é padrão para o diâmetro, eu tenho que dividir por 10. Feito isso aqui, eu tenho o diâmetro sem casca. Calculado. Desenvolveu a fórmula até o final. Pronto. E agora eu vou calcular a área seccional sem casca, que é igual a fórmula semelhante que eu já apliquei aqui. Então já vou copiar, Ctrl C, ESC, Ctrl V. Quando colei aqui, ficou fazendo referência ao diâmetro com casca, mas na verdade eu quero o diâmetro sem casca. Então, venho com o mouse aqui, mudou o cursor, arrasto
e coloquei aqui. A mesma coisa eu poderia vir aqui, ao invés de C4, C3, eu poderia vir aqui e digitar L3. Então aqui estava C3, esse diâmetro. Eu venho aqui e digito um L no local. Só aí forma de tornar mais prático. Ok, pessoal? Antes de dar sequência aos cálculos para obter volume do toco, eu vou obter aqui o volume do toco com vocês, volume das seções, volume da ponta dessa árvore, eu vou criar uma variável, uma coluna com a variável auxiliar aqui. Nessa coluna, eu quero que identifique para mim onde é o toco dessa árvore, onde são os meios aí das seções e a parte que a última medida, que é a medida da ponta. Então, isso vai facilitar alguns cálculos nossos. Então, funçãozinha lógica igual a se acontece o quê? Se esse valor, lembra que eu falei que os valores de altura do toco variaram aí quando a gente filtrou os dados, variaram de 0.1 até 0.15, a próxima seção até 0.40. Então eu vou colocar uma função lógica aqui para identificar esse toco, igual a se esse valor aqui de altura, por exemplo, ele for menor do que 0.4, eu quero que ele retorne para mim quem? Toco, por exemplo, e vai identificar para mim que essa é a medida do toco, a medida basal. Caso contrário, ainda pode ser a ponta da árvore, que a ponta da árvore está identificada aqui com 0 na coluna do desenho, ou então as seções intermediárias aí da árvore. Então, tenho aqui mais duas situações, então vou colocar uma nova função lógica, igual a se. Minha sugestão, Dzinho foi igual a 0. Se Dzinho acontece igual a 0, qual a medida que eu tenho aqui? Seria a ponta da árvore. Então, se Dzinho igual a 0, eu vou retornar aqui o valor de ponta. Caso, aí tem mais uma situação, então, caso contrário, se não atenda essas duas condições aqui, quero que retorne para mim, por exemplo, o valor seções. Seções, vou fechar parênteses, então, preste atenção nos parênteses, tenho um aqui, outro aqui, então tem que fechar dois parênteses. Quando a gente fecha esses parênteses, observe aqui que quando esse último se destacar, é porque a gente já fechou os parênteses corretos. Então, fechando parênteses, veja que esse último aqui acabou de destacar quando eu coloquei esse aqui, Enter. Então, primeira medida da árvore, toco, seções. Última medida da árvore 1, ponta. Árvore 2, primeira medida, toco, medidas na sequência, seções. Depois, o mesmo procedimento até chegar à última árvore. Então, aqui eu tenho essas medidas. O volume do toco, pessoal. Como que a gente calcula o volume do toco? Normalmente, quando a gente calcula como é que fala, o volume do fuste, a gente despreza o volume do toco, já que é uma parte que fica ali na área. Mas pode ter muitas situações que o volume do toco ele pode ser útil. Por exemplo, está avaliando aí o quanto que está sendo desperdiçado em uma colheita florestal, por exemplo. Então, só para ilustrar para vocês aqui, eu vou calcular esse volume do toco. Então, o volume do toco vai ser igual a quem? A área seccional na base do toco. Então, essa área seccional aqui
multiplicado pela altura desse toco. Qual é a altura do toco? A altura do toco igual a essa medida aqui, igual a 0,15. Feito isso, calculei, arrastei aqui, opa, tem medidas aqui, mas o volume do toco, a árvore não tem só um toco, então eu tenho que identificar que eu quero calcular esse volume apenas quando isso aqui é toco, que é a primeira medida da árvore. Então não é à toa que inserimos essa coluna auxiliar. Então eu vou colocar aqui igual a se esse valor aqui, essa célula, for igual a toco, entre aspas, porque é informação de texto, eu quero que retorne o volume do toco. Quem é o volume do toco? Igual a área seccional nessa seção do toco, multiplicado pela altura do toco. Caso contrário, eu quero que retorne um valor vazio, ou seja, deixe a célula vazia, ou poderia colocar zero. Então fica a critério aí de cada um de vocês. Então calculei aqui, Enter. Ele parou aqui porque eu tinha valores, então ele foi até o último valor. E agora ele desceu até o final. Então toda vez que eu tenho alguma célula identificada como toco, ele retorna aqui para mim o valor do volume desse toco, ok? Então vamos agora calcular o volume das seções aí durante a cubagem rigorosa. Então, primeira seção, ela vai de 0,15 a 0,40, início da seção, final da seção. Segunda seção, de 0,40 a 0,70, início, final. E aí por diante. Então, temos essa identificação aqui. Então, pessoal, nesse caso, para calcular esse volume, a gente quer calcular apenas se isso aqui tiver identificado como seções. Caso seja ponta ou caso seja toco, vai virar um valor vazio. Então, vou colocar aqui, igual a se esse valor for igual a seções. Opa, desculpa, esse valor foi igual a seções. Então, aqui entre aspas, digitado da mesma forma que está escrito na célula ao lado. Se for igual seções, entre aspas, eu quero calcular o volume dessa seção. Quem é o volume da seção seguindo, a fórmula de Smaila? Igual área seccional no início da seção. No início da seção, eu vou colocar aqui, depois eu mostro para vocês porque que eu estou colocando aqui em cima. Essa célula eu não vou calcular, mas quando eu chegar nessa célula aqui, o início da seção é quem? A célula de cima. O final da seção é essa célula. Então, igual a início da seção mais área seccional do fim da seção. Pego isso e divido por 2. E vou multiplicar pelo comprimento da seção. Quem é o comprimento da seção? Vai ser igual a parte final, a posição final da seção, menos a posição inicial dessa seção. Caso contrário, se não for seções, eu quero que deixe esse valor igual a vazio para mim. Clico Enter. Primeiro valor ficou vazio. Por quê? Aqui não é igual a seção. E na próxima célula? Ele retorna o valor para mim. Será que a fórmula ficou aplicada corretamente? Então, eu apliquei nessa primeira aqui, de forma que eu já ficar sempre aplicando a fórmula na primeira célula. Mas se gerar dúvidas para vocês, aplique nessa segunda linha aqui, que fica mais fácil o entendimento. Então, quem é o volume?
área seccional no início da seção, mais área seccional no final da seção, dividido por 2, multiplicado pela altura do toco. Altura do toco igual posição no final da seção, menos a posição de medida do início da seção. Lembrando que tem que ser final menos início. Por quê? O que vai acontecer se eu trocar isso aqui? O meu volume aqui ele vai ficar negativo. Não existe árvores com volume negativo. Então fiquem atentos a isso aí. O volume aqui ele é positivo. Clique duplo. Calculou todos aqui, exceto o volume da ponta. Volume da ponta, vamos calcular aqui na célula do lado, coluna do lado agora. Então, pessoal, volume da ponta eu quero calcular apenas para as células que estão identificadas aqui como ponta, que vai ser igual a se esse valor for igual a ponta, entre aspas, eu quero calcular o volume da ponta. Quem é o volume da ponta? Lembra que em algumas das aulas eu já falei para vocês, temos diferentes formas de calcular. Uma delas, multiplicar a área seccional, multiplicar 1/2 vezes a área seccional no início da ponta pelo comprimento da ponta. Isso considerando que a ponta tem um formato de um paraboloide. Se eu multiplicar 1/3 por área seccional no início da ponta vezes comprimento da ponta, eu assumo que essa ponta tem a forma de um cone. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a forma de um paraboloide mesmo. Então, igual a 1/2, então 1 dividido por 2, vezes área seccional no início da ponta, multiplicado pelo comprimento dessa ponta da árvore. Quem é o comprimento da ponta? Vai ser a altura total lá no final, menos esse aqui que eu tenho que colocar, porque eu tenho que colocar a informação na mesma linha, menos a posição anterior aqui, que é o início, posição do diâmetro comercial, igual, ou isso aqui, caso contrário, seja um valor vazio. Valor vazio, por quê? E na ponta, calculou correto? Calculou não. Por quê? Tem um valor negativo, então cometi algum erro aqui. Então, se isso aqui é igual a ponta, então eu calculei o valor errado aqui, peguei o valor de referência de diâmetro, e na verdade é quem? Referência da posição do fuste. Então, pessoal, se isso aqui é igual a ponta, vai ser 1/2 vezes área seccional no início da ponta. Quem é o início dessa ponta aqui? A última seção do volume comercial. Então, essa área seccional aqui no diâmetro comercial, vezes altura total, menos altura da ponta. Então, calculou aqui. Se tem dificuldade de montar essa fórmula aqui em cima, na primeira célula, com esse entendimento, faz o seguinte, vem aqui na linha onde é para calcular, monta a fórmula aqui, montou a fórmula, volte aqui e arraste ela até o início, se quiser deixar calculado aqui desde o primeiro. Clique duplo, desceu até o final. Então, pessoal, ainda temos aqui de calcular agora podemos calcular o volume do toco. Nem vou calcular o volume do toco aqui, calcular apenas o volume das seções e o volume da ponta. Por que eu não vou calcular o volume do toco, pessoal? Não é
tão usual aí calcular durante a cubagem rigorosa. Mostrei aqui mesmo apenas para ilustrar para vocês, demonstrar para vocês como faz esse cálculo. E o volume das seções, pessoal, como que eu calculei? Vou calcular aqui da mesma forma que eu calculei aqui. A diferença é que, ao invés de ser área seccional com casca, eu vou utilizar a área seccional sem casca. Então, a minha sugestão é o seguinte: vem aqui nessa primeira célula, copia a fórmula. Então, seleciona, Ctrl C, ESC, venho aqui, Ctrl V. Ficou errado, por quê? Por que vai ficar errado? Porque eu não quero essa área seccional da coluna G, eu quero a área seccional da coluna M. Então, onde tem G, eu substituo por M, eu digito um M aqui também, poderia digitar um M, ou então simplesmente arrasto, clico aqui com o mouse, quando muda o cursor aqui, arrasto aqui para a célula, para essa célula que eu quero me referir. E aqui está calculado o volume das seções dessa árvore. Volume da ponta, mesmo raciocínio, copio aqui. Ctrl C, ESC, Ctrl V. Onde era G, eu vou substituir por M. Vou dar aqui agora um clique duplo. Então, onde é ponta, ele calculou esse volume aqui. Onde é toco, não calculou, porque eu não preferi não calcular, mas a gente poderia perfeitamente calcular o volume do toco. Então é só para a aula não se estender muito aqui, que já está ficando um pouco longa. Então, pessoal, a gente vem aqui agora e precisamos calcular o volume das árvores. Já temos o volume das seções, com casca e sem casca, o volume da ponta com e sem casca. O que eu preciso que a gente quer calcular aqui? Volume comercial com casca, volume comercial sem casca, volume total com casca, volume total sem casca. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente precisa apenas somar. Então, quem é o volume comercial com casca dessa árvore? Da árvore 1. Volume comercial com casca da árvore 1. Eu venho aqui igual a soma do volume das seções da primeira árvore. Então, esse é o volume comercial com casca da árvore 1. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos deixar aqui e aqui colocar árvore. Árvore 1. Esse é o volume comercial com casca. E o volume total com casca? Volume total com casca dessa árvore vai ser quem? O volume comercial mais o volume da ponta. Então, vou colocar aqui volume da ponta com casca. Quem é o volume da ponta? Igual esse valor de volume aqui. Então, feito isso, volume comercial, volume da ponta com casca e o volume total com casca igual a volume comercial mais volume da ponta. Então, eu tenho o volume total dessa árvore. Nesse caso, desprezei o volume do toco, não é usual. Se for interesse, dependendo da situação aí, pode incluir o volume
esse volume total. Então, pessoal, calculei aqui, mostrei para vocês como obter o volume aí de cada uma dessas, o volume de cada uma dessas árvores. Só que vocês viram que não foi nada prático. Imagine agora, eu pego árvore 2, árvore 3, não sei lá quantas árvores eu tenho. Tenho até que listar todas as árvores que eu tenho e ir lá e calcular esse volume. Não é prático, então eu vou ensinar para vocês aqui um caminho que é mais prático. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui copiar as nossas árvores. Então eu vou copiar aqui as árvores. Ctrl C. Então vai ficar repetido. Importante eu copiar aqui, pessoal, que, por exemplo, se faltasse a árvore 10 aqui no meio, se faltasse a árvore 10, daria trabalho para mim verificar. Então eu copio aqueles valores lá, Ctrl colar especial aqui, valores. Não queria colar a árvore aqui, então colar aqui em cima, colar especial, valores. E acontece o quê? Que os valores aqui estão repetidos. Então eu vou vir aqui, selecionar essa coluna de dados, vou clicar em dados, vou buscar esse símbolozinho aqui de remover duplicatas, encontrou dados próximo à seleção, esses dados não serão removidos. Quer expandir seleção? Não, eu quero continuar só com a seleção atual. Remover duplicatas, ok. Removeu alguns valores, deixou apenas 13. Então, olha a minha lista de árvores que eu tenho aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas as árvores. Então, se tivesse faltando árvores aqui no meio, não teria problema que ele já pegaria isso de forma bem prática para a gente. Como encontrar esse volume aqui agora, pessoal? Temos algumas alternativas. Vou mostrar para vocês. Então, uma delas seria a tabela dinâmica. Então, posso selecionar isso aqui. Selecionei a primeira linha, Ctrl Shift para baixo. Selecionei todo o meu banco de dados. E com base nesse banco de dados, eu venho aqui inserir. Tabela dinâmica, ok. Vou inserir numa nova planilha. Vou pegar árvores e vou colocar em linhas. E vou pegar os valores de volume das seções com casca. Colocar em valores. Ele fez para mim uma contagem. Eu quero contar esses valores? Não, eu quero fazer uma soma desses valores. Configurar campos de valor, fazer aqui uma soma. Se eu pegar a próxima coluna, volume da ponta com casca, colocar aqui, ele vai retornar para mim quem? Volume da ponta. Se eu pego aqui, por exemplo, volume das seções sem casca, já vou arrastar e colocar aqui. Ele calculou a contagem, depois vou configurar para ser soma. E volume da ponta sem casca eu vou colocar aqui. Então, uma opção é aqui, clique na setinha, clique configurar campos de valor, ou então clique duplo aqui, pessoal, ó, clique duplo, eu quero soma. Clique duplo, soma. Clique duplo, soma. Então, eu teria esses valores aqui. Então, o volume da primeira árvore com casca, comercial com casca, e volume da ponta, a soma desses dois, volume comercial com casca. Volume comercial sem casca, volume da ponta sem casca. A soma desses dois, o volume total sem casca. Então, para a árvore 1, ou seja, para todas as árvores. E uma sugestão que eu deixo também, eu particularmente eu tenho até gostado mais do que a tabela dinâmica,
é o uso da função soma-se. Então, igual a soma-se. Eu quero pegar aqui o intervalo que eu quero buscar a minha informação, as minhas informações de árvore. Então, clico aqui nessa coluna, ou selecionaria o intervalo. Já mostrei isso em aulas anteriores para vocês. Se a gente clicar na coluna, não pode ter nenhuma informação aqui embaixo que pode abaixo dos dados, então não é interessante ter isso aí. Dentro dessa coluna eu quero buscar qual valor, esse valor aqui, e fazer a soma de quem? Fazer a soma do volume, das seções com casca. Feito essa soma aqui, Enter. Então, ele veio aqui e fez essa mesma soma para a primeira árvore. Arrastei aqui, ele vai fazer isso aqui para todas as árvores. Então, aqui é o volume comercial com casca. Volume da ponta. Então, já posso pegar essa fórmula que está montada aqui, Ctrl C, Ctrl V, colei aqui, só que ao invés de somar volume das seções, eu quero aqui volume da ponta, e ele já calcula aqui de todas as árvores. Volume total vai ser quem? A soma desses dois. Podemos fazer isso aqui também no caso. Nesse caso, esse foi o volume considerando. Vamos ver se ele não trava. Vai ser o volume com casca. A gente pode fazer isso também considerando o volume sem casca. Então, copiei aqui, colei, deixar aqui da cor que eu tinha deixado, sem casca. Sem casca e sem casca. Então, pessoal, agora basta eu pegar as fórmulas que tem aqui e fazer essa substituição, que fica bem prática. Então, volume comercial sem casca, ao invés de coluna J, eu quero quem? Eu quero coluna N. Então, venho aqui e digitei o N. Esse outro aqui eu posso fazer assim também, clicar e arrastar para o lado. Deu 0, por quê? Ele fez alguns arrastes errados. A soma da ponta está ok, mas essa coluna aqui seria para pegar a primeira, então eu arrasto ela para onde deveria. E esse valor aqui é para ele pegar esse outro aqui. Então, encontro aqui o volume da ponta também. E esse outro aqui basta eu pegar e colocar aqui, ok? Então, pessoal, e ainda só para complementar e finalizar, que o vídeo já está um pouco extenso, vamos dizer que eu quero aqui também o DAP com casca dessa árvore e a sua altura total, sintetizar isso aqui com base nos dados que eu tenho aqui. Então, como eu tenho apenas um único valor de DAP aqui, eu faço a soma desses valores. Se fosse a situação, igual eu mostrei lá no início do vídeo para vocês, se tivesse duas colunas aqui, uma com os valores de DAP todos preenchidos, eu calcularia uma média, mas nesse caso aqui o valor de DAP dessa árvore, o valor de DAP está
coluna DAP na coluna E e a altura total na coluna F. Então venho aqui, substituo N por E. Ok. Calculou o DAP. Na verdade calculou não, já estava, só puxou para essa célula aqui. E no caso da fórmula aqui para altura total, Ctrl V, aqui a coluna vai ser a coluna F, essa informação que eu quero está na coluna F. Feito isso, eu tenho aqui para as 12 árvores que eu tenho. Então, os procedimentos que a gente fez aqui, pessoal, independente se tem 12, se tem 100, se tem 1000 árvores, é o mesmo. O procedimento é o mesmo, não vai dificultar para a gente. Montou a fórmula aqui, clique duplo e está resolvido. Então, pessoal, isso aqui que a gente fez foi uma síntese aqui com um banco de dados pequeno, na verdade, apenas 13 árvores, sendo que uma é aquela árvore exemplo que a gente utilizou lá na nossa aula, durante as nossas aulas, e na sequência temos aqui essas informações, independente da quantidade de árvores que a gente tem. Então mostrei para vocês aqui. E essas informações, elas são aí bastante úteis para a questão aí do desenvolver os métodos indiretos. Então eu vou mostrar em aulas para vocês mais adiante, como ajustar equações volumétricas, calcular fatores de forma. Então a gente precisa aqui de cada árvore, o seu volume, seja comercial, total, com casca ou sem casca, informações de diâmetro dessas árvores. Então essas informações são úteis para desenvolvermos esses métodos indiretos, já que aqui foi um volume obtido de forma direta. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha gostado aí da aula. É uma parte bem prática mesmo, então fundamental que vocês saibam isso, compreendam bem essa questão. Se ficou com dúvida, entre em contato e até a próxima videoaula.